Voltamos com o programa que explica para você semanalmente muitos aspectos das criptomoedas, que são moedas que estão aí, são várias, são muitas, são milhares de moedas, assim como a gente tem muitas moedas no mundo, só que essas são moedas digitais, mas com toda a certificação, como tem explicado sempre aqui o nosso especialista, o Matheus Medeiros. Quer dizer, toda a transação, para a gente mais uma vez colocar isso, ela passa a ter como se fosse um selo de validação. Isso Ou aí. seja, como se você tivesse uma escritura daquele ato único que você fez. Você me pagou. Existe um certificado daquela situação. É um comprovante onde absolutamente qualquer pessoa pode olhar e falar, nossa, Qualquer isso pessoa, daqui é... por exemplo, o governo pode olhar para saber se você movimentou, e aí ele pode ir lá e falar, vem cá, Paga um você pagou impostinho aqui. Pode, é isso? Pode, é sério, isso é muito sério. Não à toa, se vocês olharem aí a nova normativa, a antiga normativa IN 1888 e agora a Decrypto, tem um campo, vocês vão perceber a partir do ano que vem, não é nem a partir desse ano. Exato, perdão. A partir deste ano, que no imposto de renda deste ano, eu não lembro agora qual campo específico, vai ter lá para você colocar o endereço da sua carteira. E não somente isso. Isso estava em consulta pública, ainda está, eu acho que acaba nesse próximo mês agora em fevereiro. Quer dizer que se eu tiver moeda em cripto, se eu tiver criptomoeda, eu vou ter que colocar lá a minha chave. Isso. É uma chave. No caso o endereço. O endereço. Não coloca a sua chave. A chave é sua senha, pelo amor de Deus. Não, pelo amor de Deus. Deus. O governo não tem que tomar conta disso não. Mas sim, você tem que colocar minimamente o teu endereço. Não é o governo, é que algum esperto vai ter que fazer isso. Você tem que pior ainda. Você vai ter como se fosse... Voltando lá atrás, antigamente as contas na Suíça, né? Você sabe que eu tive um problema com um político sobre isso. Vixe, né? Maria. Ele me disse assim, se acharam dinheiro na minha conta, essa entrevista foi para mim, desse político famoso. Essa entrevista foi para mim, na Bandeirantes. Ele falou assim, se achar uma conta minha na Suíça, pode pegar o dinheiro, pode ficar com o dinheiro, não sei o que. Não. Falei, no meu nome, se acharem uma conta com o meu nome, aí eu tive que interromper a entrevista e falei assim, bom, é bom informar que na Suíça as contas são numéricas. Depois destes episódios aí, porque no pós-guerra o que aconteceu? Muito dinheiro sumiu. De repente. Né? De repente os bancos ficaram ricos, né, em algumas situações, porque as pessoas morreram, não tiveram como buscar os seus ativos, e aquelas contas que eram numeradas, simplesmente ninguém sabe de quem era, porque a pessoa morreu e tal. E aí, quando vem isso mais para perto do final do século XX, né, as instituições de todo o mundo cobraram dos bancos suíços que as contas não fossem mais numeradas, que as contas tivessem personalidade, ou seja, que tivessem um dono e não um número. Né? E nessa entrevista, que é lá pelos anos de 93... eu fiquei apresentando o jornal de 93 a 96, 98, foi por ali. Ele, se tiver uma conta com o meu nome, aí eu falei, aí não, ele tá querendo que assine o recibo de burro. Falei, mas a conta na Suíça é conta numérica. Ele ficou muito bravo comigo na entrevista, né? Eu já não me dava bem com ele, as nossas entrevistas sempre tinham assim, era uma ríspida, um pouco de dificuldades, porque... Eu não me alinhava muito bem com ele, se bem que ele tem um episódio sensacional, né? Quando os caras falam, ele era a favor da lei, principalmente do cinto, e a antitabagismo. E ele estava absolutamente correto. Mas só acertou essas duas vezes na vida. No resto ele errou em tudo, né? Então vamos embora. Então a gente está falando aqui de que tudo isso é muito claro, né? Qualquer transação você tem. E o governo, seja do país que for, vai poder checar. E a gente fala... Por que a gente fala que é a forma mais segura de você fazer as transações? Porque, não é porque existe esse recibo que todo mundo pode ver, não é por causa disso. Porque, bom, se fosse esse o caso, é muito simples. Você faz um Pix, sabe aquele recibo que você recebe do banco? Pronto. Sobe no Google Drive, pega aquele link e deixa público. É esse o problema? Não é esse o problema. O problema é que é o seguinte, para uma transação ser efetuada, ela tem que passar por alguns milhares de validadores. Ou seja, muita gente tem que confirmar que aquela validação é verdadeira. Por isso que a gente fala que é seguro. É isso que faz a segurança do sistema. Exatamente, que é descentralizado. A validação é descentralizada, entendeu? Então você, inclusive, pode ser um participante da validação deste sistema. Matheus, significa o quê? Que 1000 pessoas estão olhando um recibo para saber se é aquela carteira? Não, gente, é tudo código, é tudo programa, são contratos inteligentes que são chamados, entendeu? Mas é por isso que faz a segurança de fato.
Porque a validação é descentralizada, não é centralizada. Porque quando a validação é centralizada, é muito simples, gente. Se eu estou fazendo um Pix do banco X para o banco X, o próprio banco, que é o liquidante, o receptor, pode olhar e falar, poxa, posso bloquear, posso mentir, posso fazer qualquer coisa. Porque ele é o único validador desse sistema. Agora, quando o sistema é descentralizado, aí não. Aí várias pessoas têm que estar com um sistema de consenso. Eu tenho que ter consenso para aí sim a transação ser efetuada. Neste ano de 2025, ainda em relação ao ano fiscal de 2024, porque quando você faz o imposto de renda é sempre no ano subsequente ao ano que você teve todas as suas movimentações. Até porque você tem que fazer isso porque você tem que contar a história passada. Isso daí. Não é um exercício de futurologia. Então, a gente neste ano já vai poder colocar, ou há quanto tempo já está essa colocação de criptomoedas dentro do imposto de renda? Já é obrigatório, né? Já é obrigatório. O pagamento do imposto já é obrigatório. Você reportar os seus ativos ainda não, mas já é obrigatório. O que isso significa? Se você tem movimentações acima de R$35 mil em corretoras nacionais, você já tem que pagar a DARF. Se você tem qualquer movimentação, e aí quando eu falo não é movimentação, gente, perdão, é alienação. O que é alienar? Isso aqui já é importante porque as pessoas daqui a pouco vão estar fazendo o seu imposto de renda. Isso. O que é alienar? É você trocar aquela moeda com lucro ou prejuízo por outra. Isso é um sistema de alienação. Significa o quê? Se eu pego o Bitcoin e transformo em reais, eu alienei. Se eu pego o Bitcoin e transformo em dólar, eu também alienei. Se isso tem uma operação de lucro em corretora nacional, eu tenho isenção até R$35 mil. Se for corretora estrangeira, qualquer valor já é tributado. Tá? Carteiras de autocustódia é considerado como internacional, né? Ou seja, como corretoras internacionais. Se você está fazendo só na sua própria carteira, não utilizando nenhum intermediário para fazer isso daí. E isso é super importante. Isso é super, 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 super importante. E aí, enfim, por enquanto tem um campo lá onde você coloca lá, fazer as suas aferições de lucros ou prejuízos, e é isso. Por enquanto é isso. Você não é obrigado a colocar sua carteira, quantos contratos inteligentes eu tenho, quantos que eu fiz, quantas interações. Ainda não é obrigatório. Por que eu falo que você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa? Porque as corretoras, todas que atuam no mercado brasileiro, elas reportam para a Receita Federal via ECAC as movimentações de cada usuário que tem dentro da sua plataforma por questões de, enfim, LGPD, KYC. Mas nesse primeiro momento, só quem tem mais de R$35 mil. Não é só quem tem mais, movimentou. Teve mais de 35 pau de lucro. Lucro. Não estamos falando em movimento do dia, estamos falando em lucro. Isso. E para ter R$35 mil de lucro, tem que ter tido um dinheiro considerável no ano de 2024. Ou, né, porque você está falando em lucro, é aquele negócio de dobrar. Isso, né? daí. Se você tinha R$35 mil, ele dobrou, agora foi a 70, portanto você teve R$35 mil de lucro. E aí isso precisa ser colocado no imposto de renda. Exatamente. E paga o imposto. Isso tem que ser pago o imposto. E aí, evidentemente, a pessoa vai entender se ela tem uma certa isenção, se ela não tem isenção pelo composto dela entre as moedas e entre tudo que ela fez no ano fiscal. Exatamente. Então tem que tomar bastante cuidado, olha lá o seu preço médio, pega lá os extratos, tem que fazer uma continha para saber se não está devendo nada para o leão. Sempre passando para o real, né, que é o destino final. Porque você tem obrigatoriamente que compor no final do imposto de renda com a moeda corrente nacional. Isso, só que é esse que é o ponto que a legislação está... Enfim, a gente tem como consenso... Claudicante, você gostaria de usar essa expressão? Minha nossa senhora, nem sei o que é isso. Mas enfim, eu comentei que alienação. O que é alienar? Novamente, é você trocar uma moeda por outra. Significa que... Eu estou sendo muito enfático nisso, Oliveira, porque se tem alguém que está nos ouvindo e faz muito trade, é muito comum a gente trade em cripto não fazer o trade para real, é fazer trade em dólar. É muito comum a gente fazer isso. E todo mundo acha que o trade em dólar não incide imposto. Incide, porque é uma alienação também. Entende? Então, beleza, Matheus, como é que eu vou ter que fazer a conta disso daí? Você vai pegar o dia da sua transação, olhar no site do Banco Central, vai lá chamar uma coisa chamada PTax, que é basicamente a taxa de câmbio do dia, olha a taxa de câmbio, pega lá o lucro auferido daquele dia ou prejuízo, vezes a PTax, pronto, você tem valores em reais. É isso. E com isso a gente ajuda
as pessoas a entenderem também o complexo do imposto de renda, porque é que daqui a pouco você terá um sistema muito mais fácil para isso. Eu espero chegar um dia que o Leão fale pra gente quanto que a gente tem que pagar ou receber do que a gente diretamente. É só dele observar a conta da gente. Talvez fosse um caminho muito melhor. Talvez a gente evitasse, com certeza, lavagem de dinheiro. Com certeza. Ou as pessoas pagariam um imposto melhor. Mas a gente continua discutindo aí qual vai ser o montante do imposto para pagar e tal. Enfim, as discussões estão no Congresso Nacional. Grande abraço a você. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. E semana que vem a gente volta com mais informações e novidades deste mundo espetacular das criptomoedas e de tudo que está ligado a este movimento financeiro. Perfeito, Oliveira. Muito obrigado, nossos queridos ouvintes, Rádio 09, nosso querido Amir Neto. Muito obrigado, gente. Até a próxima.